Galo marca reunião com Luiz Castro e Cuca corre por fora para ser o novo treinador. Pulga na mira, Rabelo terá novo clube, diretor fora do Galo e muito mais. Muito bom dia para você, esse é o Café com Jeves e depois da vinheta eu volto. Muito bom dia, massa atleticana, chegando com o Café com Jeves, sempre aqui no canal Bica Galo, sempre com muita informação, muita interação, então já chegando, deixando aquele like pra gente, se inscreve no canal. Estamos aqui de segunda a sexta-feira, sempre pela manhã, às 8 da manhã, trazendo informação pra você, sempre quentinha, sempre exclusiva, com muita apuração, com muito jornalismo, como você já tá acostumado, já tá habituado aqui no canal Bica Galo, hein? Bom, então vamos começar falando aqui desse momento, né, de bastidores do Atlético. A temporada acabou, os jogadores já estão programando férias, né? Já tem gente aí indo viajar com a família e tudo bem, tá certo, tá? Não tô criticando isso não, mas daqui a pouco já volta a pré-temporada, Campeonato Mineiro, o Galo vai fazer a pré-temporada lá nos Estados Unidos, né? Terá alguns amistosos, né? Algumas partidas lá também, mas o que pega nesse momento, o assunto de momento no Atlético é: quem será o novo treinador? Ontem a gente atualizou aqui para vocês no Café com Jeves a possibilidade do Cuca retornar para o Atlético para sua quarta passagem. Teci todos os meus comentários a respeito do que eu acho dessa situação, dessa possibilidade do Cuca voltar. E durante o dia surgiu uma nova informação de que o Atlético estaria com reunião marcada nos próximos dias, dentro desta semana do dia 9, com o Luiz Castro para apresentar proposta, para apresentar o projeto do Atlético, e aí eu fiquei mais animado. Só porque é em português, Jeves? Não fiquei mais animado só porque é português, mas eu fiquei mais animado porque é um treinador que é mais exigente, é um treinador que naturalmente é mais caro, e é um treinador que, se o Atlético contrata, se o Atlético consegue trazer o Luiz Castro, para mim é praticamente um sinônimo de que haverá investimento no futebol. E isso é tudo que o torcedor quer ouvir. O torcedor tá doido para ouvir falando aqui que tá chegando contratação, que tem ponta chegando, que lateral vai vir pro Galo, que volante vai ser contratado, de que agora a gente vai ter um camisa 10, que um camisa 9 de respeito será contratado. O torcedor tá doido para ver isso e naturalmente tô doido para dar essa notícia para vocês também. Então eu acho que se você marca reunião com um técnico como Luiz Castro, ainda que seja só uma reunião, mas é uma reunião onde pretendem mostrar um projeto esportivo para ele, e o Luiz Castro disse no meio da semana, em entrevista lá ao jornal português A Bola, ou O Jogo, um dos dois, de que ele pretende voltar a treinar somente em meados do ano que vem, só lá para junho ou julho. Isso porque depois que foi demitido do Al Nassr, o Luiz Castro ainda ganha um seguro-desemprego bem gordo, na casa de 2 milhões de reais mensais. Então ele recebe esse dinheiro enquanto não há um novo emprego para ele, enquanto ele não assume um novo time para treinar. Então, naturalmente, o cara tá ali, né, descansando com a família e tudo mais, e tirando 2 milhas por mês, né, uma coisa assim, realmente muito dinheiro, né? Então, esse é o ponto do Luiz Castro. No entanto, ele ainda disse que se tivesse um projeto muito audacioso, esportivo, e que tivesse as características que ele pensa, que ele gosta de um projeto, ele poderia pensar e não descartaria assumir um clube agora. Então, assim, nos próximos dias vai ter essa reunião, a informação é lá do jornal Tempo, né, que trouxe essa informação, e o Atlético vai apresentar esse projeto esportivo para o Luiz Castro. Se o Luiz Castro vai topar ou não, aí já são outros 500. Se ele vai achar que é suficientemente relevante para ele sair aí desse seguro-desemprego, entre aspas, e voltar para ativo no futebol, para um time que não vai disputar Libertadores, como o Atlético, por exemplo, então realmente eu acho que é um sinônimo de que a diretoria vai mudar o perfil de investimento e pode contratar. Por que eu estou falando isso? Primeiro, porque o Luiz Castro ele tem esse perfil, ele é um cara que ele gosta de montar o time, ele gosta de reforçar o time. No Botafogo ele fez algumas contratações, pediu algumas contratações na época que estava lá. No Al Nassr ele já chegou num time que tinha Cristiano Ronaldo, que tinha Talisca, que tinha vários outros jogadores, que tinham Sadio Mané, então é mais difícil. No entanto, ele teve também alguns reforços por lá, mas
A pedida do Luiz Castro ao Santos, que acaba de voltar à Série A do Campeonato Brasileiro, é uma pedida bastante ousada, bastante relevante. Ele pediu ao Santos, segundo meu amigo Lucas Tanaka trouxe em apuração exclusiva, um salário líquido acima de 2,5 milhões de reais, com a comissão dele ultrapassaria a casa de 3 milhões de reais, investimento alto em reforços, controle no departamento de futebol, carta branca para mudar metodologias internas, poder de decisão nas categorias de base, entre outras exigências, entre outros pedidos, foi o que fez o português Luiz Castro à diretoria santista, ao Marcelo Teixeira. E o Marcelo Teixeira, presidente do Santos, apareceu em público, né, e disse que ele tinha uma data para poder ali, até tal data ele poderia esperar o Luiz Castro, né? E o Luiz Castro ele falou que precisava de pensar um pouco mais, tinha que ver com a família, não sei o que, tinha outras propostas e tal. E acabou que o Santos se sentiu livre para poder negociar com outros nomes e praticamente está descartado do Santos. Aí agora eu penso para vocês aqui uma coisa, né? Pergunto para vocês: vale a pena toda essa carta branca aqui, toda essas exigências do Luiz Castro? Faz sentido isso aqui hoje no contexto do Atlético? Vocês acham que a diretoria, do jeito que a gente conhece, vai dar carta branca para um treinador nesse nível? Isso me lembra muito o que aconteceu com o Sampaoli, né? O Sampaoli que gostava de chegar e fazer uma lista de exigências, onde ele queria mudar o clube, onde ele queria ter o controle do departamento de futebol, porque ele traz o próprio gerente dele, que é o Andreatta, que vai para cima e para baixo com ele. Enfim, salários altíssimos, né? Então me lembra um pouco as pedidas do Sampaoli. Não sei, sinceramente, se é um valor muito alto para investir no Luiz Castro, mas como se diz, né? Um clube tem dono. Se tem grana para pagar isso aí, meu amigo, traz e faz os investimentos em reforços, faz os investimentos em futebol, que é o que a torcida acha que precisa e, naturalmente, também o clube entende que precisa, né? Então faz uma projeção orçamentária ousada, né? Pensa aí realmente em trazer reforços que reformulem o elenco, pensa em trazer jogadores importantes, jogadores de protagonismo, um jogador que está sendo sondado pelo Atlético, né, e que vem aí sendo uma bola da vez desse mercado, é o Eric Pulga, por exemplo, né? Ele está na mira do Atlético para 2025, tem 24 anos, foi o artilheiro da última Série B pelo Ceará com 13 gols, está na mira de vários clubes aí brasileiros e até do exterior, e é um jogador bastante interessante. Ah, Jeves, mas esse é o jogador protagonista? Não, não é um jogador protagonista, mas é um jogador interessante. Um jogador que vários clubes têm interesse em contratar o Pulga, né? Então talvez seria um investimento interessante para o Atlético, que não tem esse jogador no elenco hoje. A gente não tem um ponta esquerda que seja dessa ou que seja canhoto que vai para cima. Não tem esse jogador. Outro jogador que pode aparecer, por exemplo, com uma oportunidade de mercado é o Tomás Coelho, jogador do Atlético Paranaense. Os caras acabaram de cair. Segundo informações, por 4 milhões de euros liberam o Coelho e por 4 milhões de euros liberam o Canóbio. Particularmente, acho o Coelho mais jogador, gosto mais da chegada dele, acho que é um jogador mais versátil dentro do time e poderia ser uma opção também. Não é jogador protagonista, não é nenhuma estrela, mas é muito melhor do que o que a gente tem de opção hoje. Na verdade, a gente não tem opção hoje. As opções de ponta, elas são todas pro lado direito e é o Alisson e o Palácios. É muito pouco para a gente pensar que isso vai ser o que a gente vai ter novamente na próxima temporada, né? Um outro jogador que aparece aí também, o Bruno Garcês falou que inclusive deve vir ao Brasil, ao futebol brasileiro, é o Alex Arce, um baita de um centroavante que tava lá na LDU, né? Marcou 37 gols na temporada, um jogadoraço, e aparece também figurando entre os times brasileiros, né? Por que o Atlético não pensa nesse tipo de jogador? Por que o Atlético não pensa nesse tipo de reforço, sabe? Então, assim, o Luiz Castro ele é um cara que ele vai pedir um monte de reforços, ele vai pedir jogadores ali que vão ter protagonismo no elenco, vai pedir jogador que tem ali, de fato, condição de ser titular. Acredito que ele faria isso. Ao mesmo passo, o Cuca, né? Todo mundo conseguiu falar com o Cuca, ele resolveu responder todo mundo, a gente conseguiu falar, e a resposta foi a mesma. Ele fala que todo mundo tem o telefone dele, mas que ainda não foi procurado, e que tem um carinho muito grande pelo Atlético e tal. Então, assim, o pessoal trouxe que tem a negociação avançada com o Cuca, ele mesmo falou que não foi procurado ainda, né? Então, se ele fala uma questão dessa aí, a gente fica pensando, né?
Como é que será? Será que é uma cortina de fumaça que está testando o nome do Cuca? Que eles chegam, fazem um balão de ensaio e falam, ó, Cuca é o nome. Joga na imprensa, a imprensa vai lá, repercute, a torcida vai, repercute, aí eles vão ver pesquisas, vão ver como que é a aceitação da quarta passagem do Cuca pelo Atlético, e aí provavelmente tomam uma decisão. Da mesma forma, o Luiz Castro, né, essa questão da reunião e nos próximos dias, o Caixinha, por exemplo, está indo para o Grêmio, né? Um treinador aí também que estava como opção. O Tite está querendo um projeto internacional, era outro que estava como opção. O Sérgio Conceição me parece muito distante, acho que é um técnico de futebol europeu, não tem aqui uma projeção de chegar um técnico desse tamanho no Atlético, ainda mais sem disputar a Copa Libertadores. Então acho que é entre Cuca e Luiz Castro mesmo. Pode ser que apareça um outro nome e que de repente tudo isso seja cortina de fumaça? Claro que pode, futebol é assim. Mas, a princípio, o que todo mundo traz como informação e as apurações do canal Bica Galo que eu tenho feito, elas são de que, de fato, está entre o Cuca e o Luiz Castro. Agora é aguardar para ver. O Everton Guimarães trouxe que o Luiz Castro está apalavrado com o Atlético, ele reforçou isso no programa de ontem lá na Band, nos Donos da Bola, e falou que a fonte dele acha que está mais para o Atlético. Né? Tipo assim, tem outras propostas, mas está mais para o Atlético. O Cruzeiro teria interesse no Luiz Castro também, mas decidiu manter o Fernando Diniz. Então, assim, não sei que clube que vai topar pagar tantas exigências para o Luiz Castro assim, sendo que é um técnico que nesse momento está fora do mercado. Né? Pelo menos no futebol brasileiro eu acho mais difícil. É muita coisa aqui que ele está pedindo. Repetindo, salário líquido acima de 2,5 milhões, investimento alto em reforço, controle do departamento de futebol, carta branca para mudar metodologias internas, poder de decisão nas categorias de base. Então, se o Atlético percebe que as exigências são essas e vai mostrar um projeto, então ele talvez esteja disposto. E é isso que a gente vai ver e apurar nos próximos dias. Quem sabe aí pode ser o Luiz Castro, novo técnico do Atlético. Particularmente me agrada mais do que o Cuca nesse momento, pelas questões que eu acabei de falar. Se vem um técnico desse tamanho, custando isso tudo, e ele vai pedir reforço e o Atlético vai trazer. Senão eles não fariam proposta, senão eles não apresentariam projeto. Então é uma coisa assim, mais quase 2 com 2, né, sendo 4. Então acho que é por aí. E seria sim um nome do meu interesse. E aí eu quero saber a sua opinião. Entre Cuca e Luiz Castro, qual seria a sua opção de técnico para o Galo? Né? Responda aí na nossa pergunta do Jeves, aqui no Café com Jeves, na comunidade, nas redes sociais, tá? Porque aparentemente é isso aí que vai acontecer. Vai ficar entre esses dois jogadores, né? Uma outra informação sobre o zagueiro Igor Rabelo, né? O Rabelo que a gente já tem falado aqui com vocês que provavelmente não permanece no Atlético na próxima temporada. O Rabelo que foi especulado ultimamente no Atlético Paranaense, agora com o time já na segunda divisão. Não acredito que vá para lá, né? Já visto que ele tá no Galo. É um jogador que tem contrato com o Atlético até 2025 e segundo a Itatiaia tá no radar do Fluminense. O Mano Menezes é um entusiasta do futebol do Igor Rabelo, deseja levar o jogador de volta para o futebol carioca. O Igor Rabelo que tem 194 jogos com a camisa do Atlético e 4 gols. É um jogador que ele teve atuação mesmo, né, onde ele foi praticamente titular ali, foi mais em 2019. Depois ele foi sempre um backup, sempre um jogador que entrava de vez em quando, teve momentos ali antes de se contundir com o Felipão, que ele estava muito bem, ele estava ali como o melhor zagueiro do Atlético, se contundiu, não voltou mais. Então eu acho que é um momento também de dar novos ares para o Rabelo, um jogador que eu tenho uma consideração muito grande, tem muito respeito pela torcida atleticana, muito respeito pela camisa atleticana, e nesse momento me parece um bom negócio, tanto para o Atlético quanto para o jogador, a saída dele, talvez até para a equipe do Fluminense. Né? Então vamos ver também se nos próximos dias é uma negociação que se concretiza. Tem algum jogador no Fluminense que você pensaria numa troca, quem sabe? Né? Algum jogador que poderia vir para cá em troca do Igor Rabelo? Se você tiver, pode deixar aí nos comentários. E a nossa próxima notícia é sobre o Diogo Cocho, né? O Diogo Cocho, que é diretor de futebol do Atlético, ele está de saída do clube. Eu já trago essa informação para você aqui. Antes, deixa eu só dar um recado, deixa eu falar da American English, pessoal. Galera, é o seguinte, American English é a melhor escola de inglês do mercado. Se você busca fluência no inglês e está comprometido para aprender, vai estudar de fato, procure a American English. Vai por mim. Conheço muita gente que estuda, baixa o aplicativo aí, se matricule nos cursos. A American English recebeu autorização do governo americano para dar aula lá nos Estados Unidos internacionalmente
então é uma escola já reconhecida, inclusive, pelo governo americano. Eles são sediados nos Estados Unidos, mas tem aqui aulas gravadas e ao vivo para o mundo inteiro via aplicativo na Play Store e também na App Store. Inglês para quem está comprometido de verdade, da fluência de 0 a 60 passos é na American English. Em 7 meses e meio a gente consegue te fazer ficar fluente no inglês. Vai de American English, beleza? Então essa situação do Diogo Couto, por que ele saiu do Galo, Jefferson? Tem 4 meses só que ele chegou. Bom, a informação que se tem é que ele recebeu uma proposta irrecusável de um clube da Arábia Saudita, tá? Então, teoricamente, ele está deixando a diretoria de comunicação do Atlético porque recebeu uma proposta irrecusável de um clube do mundo árabe, né? E a gente sabe que lá não tem nem o que falar sobre competição de dinheiro. Vai deixar saudade? Absolutamente, né? Acho que ele não fez nada por aqui que a gente pudesse considerar como fato relevante. Então o Atlético volta a ter uma vaga no departamento de comunicação, anteriormente foi ocupado pelo André Lamanier, então nos próximos dias aí deve ter um novo diretor de comunicação, que seja alguém realmente que tenha características ali boas para a torcida, que seja alguém que seja ali uma pessoa comunicativa, né, que deixe o clube transparente para o torcedor, porque é isso que o torcedor mais espera, né? Em algum momento foi dito pela SAF do Atlético, né, pelos donos da SAF, que a SAF de atleticanos é onde os torcedores poderiam bater a porta. E a gente muitas vezes vê que isso não é o que está acontecendo, né? Alguma crítica, alguma situação. Teve essa situação, por exemplo, lá com o Guilherme Frossard, né, que ele recebeu lá um bloco do Rafael Menin, falando que mandou o texto para ele, falou que como é que foi dito? Parece que falou que mau caráter não fica muito tempo, que as coisas acontecem lá na frente, enfim, né? Um tom ali bastante estranho, né? Para falar assim com o jornalista, e depois bloqueou o jornalista, né? Então fica ali uma situação onde as pessoas ficam um pouco receosas, né? Por que não pode criticar, sendo que a SAF é de atleticano? E sim, se é passível de crítica, tem que criticar, né? Se tem problema, tem problema. Lógico que a gente não queria ficar criticando, todo mundo queria ficar chegando aqui e falar, elogiar, né, gostar do que está acontecendo, ter resultados esportivos, conquistar títulos, levantar caneco, trazer grandes jogadores, mas quando há erros de planejamento, acho que a crítica ela parte como algo até sadio por parte do jornalista, por parte da torcida, claro que se for feita de maneira educada, de maneira construída, embasada, fundamentada, né, então assim... É um pouco preocupante às vezes o que acontece nesse sentido. A gente espera muito que um diretor de comunicação ele possa de repente até mudar esses rumos e quem sabe transformar essa parte, né, do Atlético que às vezes ela fica um pouco engessada em relação à comunicação. A gente sabe que tem bons profissionais ali, que tem grandes empresários, né, que tem sucesso nos seus respectivos negócios, mas dentro de um clube de futebol talvez a postura precise ser diferente. Essa é a minha opinião. Galera, fiquem com Deus então, um grande abraço para todo mundo, pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Esse é o nosso Café com Jeves dessa terça-feira, tá bom? Um grande abraço para você, a qualquer momento a gente volta com mais informações aqui, falando sempre de Galo. Tamo junto! Eu sou Marco Jeves e eu fui.